Meus irmãos, essa noite nós vamos estar pensando um pouquinho sobre o tema recebendo a misericórdia. Abram suas Bíblias, João, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Esse texto foi pregado aqui há pouco tempo atrás. Quem pregou foi o pastor Samuel, e o pastor Samuel trabalhou na visão do milagre. E eu quero olhar para esse texto, não na visão do milagre, mas na visão da misericórdia de Deus sobre a vida do paralítico e contextualizar essa misericórdia de Deus sendo derramada sobre nossa vida. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Nós vamos estar dividindo essa mensagem em duas partes. Nós estaremos dando início a essa mensagem hoje e vamos terminá-la no domingo que vem, para a gente não ter que ficar correndo e atropelando as coisas. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar me acompanhando. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegou o leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o leito e ande. Perguntaram: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Vamos orar? Senhor, por favor, Deus, continue falando aos nossos corações. Ouvimos tanto a sua voz através dos louvores, dos textos. Agora queremos ouvir a sua voz através da sua palavra, Deus, que será exposta aqui essa noite. Pai, eu me coloco à sua disposição. Usa-me, Deus, por favor. Que nada tire o nosso foco. Fale aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou dar serviço a um músico aqui para me ajudar a confundir musical aqui. Amanda hoje não pode, né, mano? Treinar o Otávio para ficar aqui na frente para mim. Os irmãos, minha garganta não está muito boa não, mas Deus proverá. Esse episódio do ministério de Jesus vai revelar de maneira pública onde Jesus trabalha a misericórdia. E nós vamos aprender aqui essa noite algumas verdades para a gente poder aplicar essas verdades na nossa vida. Amém? Primeira verdade: qual é o lugar da misericórdia? Jesus é uma cidade, vai a Jerusalém, e ele chega no lugar da cidade de Jerusalém chamado Betesda, e como todos nós sabemos, Betesda significa casa da misericórdia. E quando João descreve esse lugar, o evangelista vai dizer para nós que ele é um lugar de muito fácil acesso, porque existem 5 portas, então ele é de fácil acesso. Era um lugar grande,
Ele era o reservatório de água da cidade, e nesse reservatório de águas com várias entradas, ficavam ali dentro várias pessoas doentes, vários enfermos, ou seja, os doentes da cidade, eles se ajuntavam ali, eles faziam plantão naquele lugar, e muita gente ia buscar água, porque era o reservatório de água da cidade, e quando eles chegavam ali, eles davam esmolas para aquelas pessoas que estavam ali, mas aquelas pessoas estavam ali mais interessadas em receber a cura, o seu milagre, do que propriamente as esmolas. E segundo eles, segundo uma lenda que existia naquela época, dizia que um anjo de Deus, um anjo do Senhor, de tempo em tempo descia, movia as águas, e quando essas águas eram movidas, o primeiro enfermo que pulasse, a primeira pessoa que caísse na água, aquela pessoa ficava curada. Então os enfermos, eles chegavam cedo, de madrugada, alguém chegava com eles e se colocava. Eles procuravam ficar o mais perto possível do tanque. Qualquer movimento que tinha na água, o que os enfermos faziam? Rolavam para dentro da água. Pulavam dentro da água. E à medida que nós vamos vendo João explicar, sobre esse texto, aquele lugar que é chamado a Casa da Misericórdia, meus irmãos, ele mais parece aquela casa de horror. Você imagina um lugar que é o reservatório de água da cidade. Você vai passar para pegar água, aquele monte de gente doente, enferma, com o corpo cheio de feridas, todo machucado, gente de todo tipo. Aí nós quando olhamos para isso, a gente vai ver algo muito interessante, que nenhum lugar da face da terra pode ser chamado de Casa da Misericórdia se Jesus não estiver presente naquele lugar. Até mesmo os hospitais. Nós conhecemos vários hospitais que têm o nome de Santa Casa da Misericórdia. Mas cada hospital desse, ele leva consigo a sua cultura, a cultura da sua cidade, a cultura da sua região. E qual é a nossa cultura? Qual é a cultura do mundo? Vence quem? Mais forte, o mais rápido, o mais influente, o que tem mais dinheiro, o mais poderoso. Esses vencem. Alguém aqui já precisou de algum hospital público e ser atendido? A gente tem vários hospitais que as pessoas são top, mas quando a gente pega uma pessoa que está ali no mau dia dela, a gente, como que a gente sofre? A gente é maltratado. Eu cheguei no hospital um dia, em uma determinada cidade, passando muito mal. Eu voltei de lá pior, de tão mal atendido que eu fui na Santa Casa de Misericórdia. Essa semana eu vi um vídeo que está circulando aí nas redes sociais de um homem fazendo um desabafo. Ele está há 8 anos na fila do SUS, precisando de um transplante. E tem um apresentador de televisão que já fez em 2 anos 4 transplantes. Em 2 anos, 4. O cara está há 8 anos e não consegue. A Sabrina foram 5 anos, Léo, você esperou? 6. A Sabrina, minha esposa, o filho do Lielso, ela ficou 6 anos. E por que esse homem já conseguiu 4? Fez um do coração, fez um dos rins, agora ele fez outro retransplante dos rins, fez um do fígado. E aí eu entrei no Google, fiz uma pesquisa rápida, 78 mil pessoas estão na fila de espera. Aí nós vamos olhar para aquilo que era para ser a Santa Casa da Misericórdia, e nós perguntamos, onde está a misericórdia? Será que a misericórdia só vale para aquele mais influente, para aquele mais poderoso? O pobre, o oprimido, ele não entra nessa lista, se ele não tem poder? E é justamente isso que Jesus vai começar a mostrar para nós. Só que aos nossos olhos, ou melhor, aos olhos do mundo, misericórdia é sinal de fraqueza e não de bênção. E quando Jesus entra naquele lugar passa aí sim. Aquele lugar se transforma na casa da misericórdia. Porque Jesus não está